Bom, eu acho que é um momento especial. Há muito tempo que a gente não tem uma aula magna tão especial aqui no IEL, né? Que a gente, eu ia dizer que é com alguém de fora do IEL, né? Aí no caminho eu descobri que o José Miguel Wisnik também é de dentro do IEL, né? Que ele deu aula aqui nos primeiros anos, né? Da criação dos cursos do Instituto de Estudos da Linguagem, quando ainda não existia o curso de Estudos Literários, os primeiros anos da Linguística, né, durante 4 anos, até ele ficar em tempo integral na USP. E vamos falar, né, ele vai falar de um tema muito atual, que é o tema do último livro de ensaios dele, sobre o impacto da mineração na obra do Drummond, né, na obra poética, na obra jornalística, nas crônicas. E acho que todo mundo que já viu o José Miguel falando sabe que é um privilégio tê-lo aqui com a gente, que ele dá um verdadeiro show, que vocês vão sair daqui sem querê-lo nunca mais deixar de estudar literatura, tá bom? Bom, seja bem-vindo, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, muito obrigado pelo convite. Daniela, por essas palavras e por essa ideia de que, se de fato essa aula foi um convite a gostar de literatura, então eu acho que estamos realizados, porque estudar literatura é alguma coisa que envolve mais do que simplesmente tratar de um objeto. A literatura é um objeto que chama a gente a estar inteiro para ele. A gente não lê um texto literário se a gente não for mobilizado inteiramente, né? Então, por isso mesmo, acho que é verdade que, vamos dizer, o trabalho com literatura na universidade, esse chamado e essa recepção aqui, para um primeiro momento em que os novos alunos do IEL chegam, me sinto muito feliz, muito honrado de participar disso e ter essa espécie de cumplicidade no sentido de chamar para a paixão da literatura. No caso, eu vou contar a história pela qual eu me aproximei desse tema. Eu dou aula de literatura há muito tempo. Na verdade, como disse a Daniela, desde a criação do IEL eu já era professor de literatura, estive aqui nos primeiros anos desse instituto, e a gente trabalha com temas que são os autores que estão dados, ou aqueles que a gente descobre, ou em suma, temas aos quais a gente chega através dos livros. Neste caso aqui, há muitos anos eu dava aula sobre Drummond. Mas uma coisa que alterou completamente a minha relação com a leitura de Drummond e levou à escrita desse livro foi ter ido a Itabira, a cidade natal do Drummond, pela primeira vez. Eu fui a Itabira em julho de 2014 e fui por um motivo casual, não tinha ligação com Drummond. Eu ia participar do Inverno Cultural em Minas Gerais, que é uma atividade que se dá no mês de julho, fazendo palestra em várias cidades, São João del Rei, Sete Lagoas, Ouro Branco e Itabira. Acontece que em Itabira é que aconteceu alguma coisa de muito impactante. Itabira está no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Ela faz parte da bacia do Rio Doce, a mesma e próxima dos acontecimentos que se dariam um ano depois em Mariana. A catástrofe de Mariana está ligada ao mesmo mundo itabirano e à extração e exploração de minério em Minas Gerais e nessa região. Brumadinho não está ligado diretamente
a bacia do Rio Doce, o rio Paraupeba, ele vai desaguar no São Francisco, que, afinal das contas, une essa questão da mineração drummondiana com a questão dos rios rosianos. Não é? E eu estou dizendo assim porque a grande literatura mineira, esses grandes escritores mineiros, esse grande poeta e esse grande prosador, são escritores que a gente não entende fora de uma geografia física que é uma geografia humana, ou seja, existe uma profunda ligação da literatura mineira com o ambiente, o modo como aquele espaço foi ocupado, o modo como ele se entranha nas relações da vida, como, em suma, como a mineração está fortemente presente em Drummond, né? Quem leu A Confidência do Itabirano lê aqueles 2 versos famosos em que ele diz que a cidade de 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Guimarães Rosa, por sua vez, é inseparável do Cerrado mineiro, que é outro relevo, é outro tipo de rocha, é calcário, que é uma rocha muito plástica, muito flexível, muito trabalhada pelos rios. Então tem cavernas, grutas dentro de grutas, rios que são engolidos pela terra e depois reaparecem de novo. Tudo isso está presente nos recados da literatura de Guimarães Rosa, portanto, o mundo mineiro, de maneira diferente em cada caso, ali fortemente presente. Esses acontecimentos recentes de Mariana e Brumadinho são o transbordamento de barragens, portanto, do mundo da mineração, que caem sobre os rios. De certo modo, é o mundo de Drummond desabando no mundo de Guimarães Rosa, e essas coisas se ligando. Bom, é isto que é feita essa breve introdução. Eu quero tratar aqui, começando a contar essa história da chegada em Itabira. Itabira é uma cidade de exploração do ferro. O ferro não está apenas ali como matéria em que se pisa, não é apenas as calçadas, como a gente imagina, não é simplesmente paisagens de montanhas que estão fixadas ali. O que acontece em Itabira é que há uma história da exploração do ferro. Essa história já tem mais de 70 anos. Na verdade, essa história, a rigor, tem mais de 100 anos. E ela coincide com a vida e a obra do Drummond. Drummond nasceu em 1902, morreu em 1987. A vida dele atravessa aquilo que o grande historiador Eric Hobsbawm chamou de o breve século XX, no seu livro chamado A Era dos Extremos. Né? O breve século XX é o século que começa com a Primeira Guerra Mundial, em 14, e termina com a queda do Muro de Berlim. Portanto, ele começa um pouco depois do século literal e termina um pouco antes. Este mundo de acontecimentos, essa era dos extremos, é a era de Drummond. Em Itabira, se apresentou para mim uma dimensão da mineração que não tinha passado pelo meu conhecimento, embora eu desse aula sobre Drummond há muito tempo. Eu não tinha lido na crítica literária sobre Drummond uma linha sobre a relação de Drummond com a mineração e a relação de Drummond com a história de Itabira. Itabira parecia ser aquilo que a gente lê no famoso poema Cidadezinha Qualquer, ou seja, aquele lugar da província em que as coisas acontecem muito devagar, que um cachorro vai devagar, um homem vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham, que termina com aquele verso, eita vida besta, meu Deus. Não é? Então, a gente pensa nessa Itabira, que é também esta, mas só que Itabira é também uma outra, ao mesmo tempo, é a cidade que esteve
no epicentro da história da mineração no Brasil. Desde o início do século XX, ela foi objeto do olho guloso do mundo. Isso aconteceu quando, na altura de 1908, foi feito um congresso de geologia em Estocolmo, onde os interesses da grande indústria do ferro e do aço, que se voltavam para se perguntar onde estão as jazidas minerais no mundo, onde está o ferro, onde está essa matéria-prima, esse encontro, esse congresso, revelou ao mundo e a esses interesses, essas grandes empresas, que o centro de Minas Gerais era a mais poderosa concentração de jazidas enormes, riquíssimas, de um ferro de altíssimo teor ferrífero. E essas empresas correram todas para Minas Gerais. Empresas inglesas, americanas, alemãs, francesas, depois belgas, e iniciaram essa história que vai dar em Brumadinho e em Mariana. Por quê? Elas vieram para explorar e exportar este minério que se encontrava ali. Em Itabira, estabeleceu-se uma empresa que se chamou Itabira Iron Ore Company, e que estava pronta para funcionar em 1911. Como eu disse, exportando minério bruto, não tratado, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Essa empresa, no entanto, uma vez instalada, provocou reações da parte daqueles que achavam que o minério no Brasil não podia ser explorado e simplesmente exportado, que a exploração de minério tinha que estar associada e comprometida com a implantação de uma siderurgia nacional, ou seja, com um esforço de industrialização do país, do qual dependeria a modernização do país. Portanto, estava jogado nesse lance uma das frentes que envolviam os embates pelos caminhos da modernização brasileira. A representação, os representantes do Brasil que estiveram nesse encontro em Estocolmo, eles apresentaram o mapa da mina, entregaram o mapa da mina a esses interesses estrangeiros, literalmente, no sentido de mostravam minuciosamente onde estavam todas as jazidas, no que consistiam, quanto havia em cada lugar, etc., e provocaram, portanto, imediatamente essa corrida dos interesses de que falamos. Né? Então, por que os brasileiros apresentaram esses dados todos? A gente se pergunta, não é? E vê que, na verdade, era um duplo movimento. Por um lado, havia o desejo de criação de siderurgia, portanto, de alavancar a indústria no Brasil, e isso dependia de investimentos que o capital brasileiro, o Estado, não tinham capacidade por si só de realizar. Por isso era preciso atrair interesses estrangeiros. Esses interesses estrangeiros, por sua vez, só poderiam ser atraídos pela existência de jazidas e, portanto, pela existência da matéria-prima propriamente dita. Então, são dois tipos de interesses que se cruzaram. Eles se cruzaram, portanto, porque uma vez instalada a companhia, começou a discussão. Ela pode exportar simplesmente? Havia aqueles defensores do livre mercado, da exportação, vamos dizer, correntes liberais na economia, que achavam que esse era o caminho. E havia, por outro lado, aqueles que diziam que tinha que haver um projeto nacional, e esse projeto de instauração de siderurgia e indústria tinha que, portanto, comprometer a extração e, portanto, a Itabira Iron Ore não podia funcionar. E aí criou-se um autêntico braço de ferro, né, em torno dessa disputa. E no centro da disputa estava, portanto, a cidade e o ferro de Itabira. Né? Drummond cresceu no meio dessa discussão. Itabira já era, quando ele era criancinha, desde criancinha, Itabira já era a cidade
em que chegavam ali também esses empresários ingleses e norte-americanos, altos financistas, seus representantes, seus emissários, todas essas coisas estavam de algum modo presentes lá, como ele narra no seu livro tardio, né, o livro da velhice, de memórias, livro de poesia da memória da infância itabirana, que é o livro Boitempo. Lá ele mostra como esses estrangeiros chegaram, como eles compraram a preço de banana aquelas terras que pareciam áridas e improdutivas e que, no entanto, àquela altura tinha uma valorização exponencial que os capiaus locais, né, fossem proprietários decadentes, fossem pequenos proprietários, não sabiam de nada daquilo. Então essas terras foram arrematadas e a cidade fica numa espécie de suspensão, à espera do progresso que parece vir prometido pelos ingleses. Progresso esse que, no entanto, não vem ou não virá senão depois, nós podemos dizer, como catástrofe. Então tem uma espécie de jogo entre a promessa do progresso e a catástrofe que estão associados na história deste lugar. Vão considerando que Drummond está vivendo de diferentes maneiras essas coisas ao longo desse tempo, né? E quando essa história só se desenlaça no governo Vargas, em 1942, quando, aproveitando a oportunidade da Segunda Guerra Mundial, a diplomacia brasileira, em contato com ingleses e norte-americanos, fizeram acordos que levaram a que os ingleses comprassem e ressarcissem o Estado brasileiro pela Itabira Iron Ore Company. Os americanos entraram com poupudos empréstimos, através com os quais se criou a Companhia Vale do Rio Doce. Já ouviram falar? A Companhia Vale do Rio Doce foi criada para explorar o Pico do Cauê em Itabira. Ela foi criada para isto nesse momento. Por quê? Os ingleses entravam com aquele capital que comprou a velha empresa e ressarciu os donos. Os americanos entraram com o capital que, como é que se diz, financiou a criação das empresas, a siderurgia de Volta Redonda e a Vale do Rio Doce para explorar o ferro em Itabira. E o Brasil entrou com o quê? O Brasil entrou com matérias-primas que interessavam ingleses e americanos no esforço de guerra, entre elas e principalmente o ferro, e o ferro, especificamente, o Pico do Cauê em Itabira. O Pico do Cauê, e isso é que a gente vê quando vai a Itabira, e só quando vai a Itabira tem a dimensão, a escala, e vamos dizer, concretiza, né, na mente, toma consciência da relação dessa história que eu estou contando. É uma história local, nacional e mundial, certo? Essa história com a história pessoal de Carlos Drummond de Andrade. Por quê? A casa em que ele cresceu, a casa que foi do seu bisavô, casa de oligarcas, de mandões locais. Ele vem de uma família de mandões do interior brasileiro, né? Este é um conflito para ele, né? É uma coisa que ele trabalha com muita dificuldade a vida inteira, a relação com uma tradição de mando e violência familiar, o seu conflito com isso, porque ele é o pária dessa família, por um lado, é aquele que saiu fora desse caminho, mas ao mesmo tempo ele é aquele que não pode negar que ele está ligado a essa história, que essa história faz parte dele, que essa história local ele não pode simplesmente rasurar, riscar como se não tivesse acontecido. Então, este conflito, tudo isso está em jogo naquele cenário. Quando a gente, em Itabira, eu tive essa sensação de uma topografia, portanto, de um espaço e de uma geografia que, de certo modo, contava em poucas horas o lugar, mais do que tudo que eu tinha lido do Drummond antes. Nesse sentido, por isso eu acho que, além da paixão da literatura, às vezes tem momentos em que a viagem ela nos tira do lugar e faz ver a relação
da literatura com a vida de uma maneira inesperada. Principalmente no Brasil, onde muitas vezes a história fica ensurdecida, a história fica calada, a história é silenciada, ou feita para passar como se não tivesse acontecendo. Não é? Que é isso que aparece, que vem à tona, nesse momento em que você vê aquela casa onde ele morou, né, dos 2 anos até quando foi estudar já no colégio em Friburgo, depois foi para Belo Horizonte, mais tarde para o Rio de Janeiro, mas essa casa onde se dão as experiências, vamos dizer, cruciais, as experiências primeiras, esta casa tinha todas as janelas e sacadas voltadas para o Pico do Cauê. A paisagem desta casa era o Pico do Cauê. Aquilo que ele diz, né, em crônica, diz em poema, o Pico do Cauê é como se fosse a primeira imagem do seu inconsciente, aquela que está gravada antes dele saber de si mesmo, aquela que era como se fosse o eixo do mundo. O mundo girava em torno do Pico do Cauê, entende? É o Pico do Cauê, e a Companhia do Vale do Rio Doce foi feita para explorar o Pico do Cauê. Então vocês vejam que é uma potência geoeconômica, né? Uma entidade, vamos dizer, naquele momento estatal, depois uma empresa privada, né, no Brasil, ligada a um mercado mundial, é esta que explora, também criada para Itabira. Então nós temos uma espécie de um choque estranho, né? E é isto que é dado a ver no local. Nós podemos dizer que é como se Drummond, o maior e o mais poderoso e abrangente poeta brasileiro, ele cresceu de frente para o crime, para a gente usar o nome de uma canção de João Bosco e Aldir Blanc, que não sei se os calouros conhecem, mas isso é uma canção sobre abrir uma janela e você está diante de uma cena, de um acontecimento, no caso da canção, de um crime, aqui também de um crime ambiental, e que, portanto, coincidiu, uma espécie de acaso objetivo, quase surrealista, né? Que esse poeta estava ali desde sempre, diante daquilo que estaria aqui um capítulo fundamental da história da mineração no Brasil, né? Assim também, a igreja do Rosário, a matriz do Rosário, que ao chegar na cidade, eu logo queria saber onde estava a matriz do Rosário. Porque quem leu Drummond vê o quanto na poesia do Drummond tem a presença do sino, né? O sino é uma coisa muito forte, que está em poemas como Anoitecer, é a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente... De quem está na cidade grande lembra do sino de seu lugar originário. Assim, a Máquina do Mundo, vocês passaram por isso para o vestibular, não é? O poema Máquina do Mundo é crucial, está no programa, no vestibular da Unicamp ou não? Oi? Da USP. Então, mas faz parte do livro Claro Enigma. A visão da Máquina do Mundo em Drummond se dá pelo som de um sino, né? Um sino rouco, e o sujeito que vai caminhando pela estrada pedregosa de Minas, quando ouve um sino rouco, o som desse sino se mistura com o som dos seus sapatos e a máquina se entreabre. Então, quer dizer, o sino tem uma força evocativa, uma força associativa, ligada ao que Proust chamava de memória involuntária, essa memória das coisas mais antigas, quase inconscientes, que não são memórias de fatos, mas são memórias de sentimentos, sensações, e que são despertadas quando a gente, de repente, sente um perfume, né? Um som, uma música, uma imagem que, de repente, trazem toda uma época, né? E isto é o que o sino desperta no Drummond em vários poemas, e poemas poderosos, como eu estou dizendo. Então eu tinha curiosidade pela matriz do Rosário. Perguntei numa loja, a moça não soube me dizer, para meu espanto, onde estava a matriz do Rosário. Aí, depois eu fiquei, ao visitar a casa do Drummond, fiquei sabendo que a matriz era colada na casa do Drummond, colada, era vizinha, não é que ficava em algum lugar da cidade. Aquele sino tocava de maneira muito forte
naquela casa, devia fazer tremer o bercinho. E isto, portanto, dava outra escala, não é? Para o sentimento da contiguidade, da proximidade das coisas. A circunstância começa a falar coisas que a gente não sabia antes. E então, isso estava colado. Então, quer dizer, uma casa que está na rua principal daquela vila original, quer dizer, da povoação original, voltada para o Pico, com a igreja aqui, a mesma casa que tem instituições como a Câmara, a cadeia, o colégio, portanto, uma casa que está num lugar de poder. E esse lugar de poder, no entanto, que a gente percebe, aquele sujeito não pode sair dali, porque ele cresceu dentro de uma topografia cenográfica que diz respeito a um lugar de classe, a uma origem, que ao mesmo tempo é um lugar social, ligado a uma, vamos dizer, tradição da sociedade brasileira, o mandonismo, mas ao mesmo tempo ligada a um ambiente cheio de memória involuntária, eu repito a expressão, que é a fonte da poesia lírica. A poesia lírica, essa poesia do sujeito que está ligada à evocação, ela está ligada à lembrança dos lugares de origem, está ligada a essa memória que não é dos fatos, como eu falei, mas dos sentimentos. Então, a gente vê o quanto o Drummond está ligado afetivamente a um lugar onde está ao mesmo tempo uma história imemorial do Brasil, passado, oligárquico, e ao mesmo tempo a história em processo, que é a história da modernização da indústria e da mineração. Todos esses elementos juntos ali. Para resumir, né, o espanto naquele momento, o fato é que eu também não sabia, mas que se mostrou ali, era que o Pico do Cauê, portanto, que é a paisagem ancestral de Itabira, ele foi corroído ao longo das décadas da exploração e ele desapareceu e ele virou uma cratera. Ou seja, a montanha virou uma cratera. No processo das dinamitações, a igreja desabou em 1970. Então, portanto, a igreja não existe mais, a montanha não existe mais, e a fazenda do Pontal, a fazenda lá da família, que também está ligada à infância, ao poema Infância do Drummond, por exemplo, ela hoje é uma barragem de rejeitos da Vale. E a casa da fazenda foi, como era uma casa em cima de uma figura importante local, e não podia ser simplesmente destruída, ela foi transposta para um morro, peça por peça, e do alto ela é uma espécie de belvedere panorâmico voltado para o quê? Para a barragem de rejeitos, o que é uma coisa espantosa, porque é uma espécie de um sítio turístico voltado para a ruína. Não é? Então, todas essas coisas eram marcantes no local. Devo dizer a vocês que Itabira tem 4 barragens de rejeitos. Essas 4 barragens somam mais de 400 milhões de metros cúbicos, o que é pelo menos 8 vezes mais do que Mariana, né? O que faz a cidade, que coloca a cidade em estado de atenção, agora, depois que o acontecimento de Brumadinho simplesmente trouxe isso à tona. Né? Eu estou contando a história para vocês porque é uma história de uma espécie de precipitação que se deu nos últimos tempos. Aquilo que era completamente invisível, uma paisagem que nos era completamente desconhecida, ela de repente saltou à nossa vista por causa desses acontecimentos na vida das nossas retinas tão fatigadas. Né? Estou citando um verso do famoso poema No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, para vocês que estão entrando num curso aqui de letras, literatura, o que seja, vocês estão... Esse poema que eu acabei de citar é talvez o mais escandaloso poema da literatura brasileira no século XX, no sentido porque todas as polêmicas em torno da aceitação ou não do modernismo passaram por esse poema. Por causa desse poema, o Drummond foi achincalhado. Ao mesmo tempo, graças a esse poema, ele foi celebrizado. O processo de fama e infâmia que leva, né, o Drummond, afinal, a esse reconhecimento, processo litigioso, né, tem muito embate, muita briga nessa história, passa pelo fato desse poema enigmático que diz, não se sabe o quê, né? Porque é um poema do enigma, né? Mas que tem no centro dele um objeto mineral, um obstáculo mineral. Ele foi escrito, publicado na revista de Antropofagia em 1928, depois saiu no primeiro livro do Drummond, em 1930, muito antes da Vale, de tudo isso. Mas a poesia, vocês sabem como é que ela fica ressoando, e esse poema já tinha esse aspecto. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas, que é um verso que está ligado a essa experiência do trauma, né? As retinas fatigadas, os olhos que viram muita coisa, os olhos que viram, que são chocados pelo mundo, né? Que recebem os choques do mundo. Essa é uma experiência do século XX, o mundo das grandes cidades, da máquina, das multidões, um mundo em que nós passamos cotidianamente por uma espécie de bateria permanente de choques, né? Esse é um poema que, em suma, traz isso à tona, e isso que faz ele, de todo modo, conflitual, né? E, como eu disse, a história da mineração para o Drummond em Itabira veio a ser uma história de choques. Né? Choques que foram se apresentando a cada passo e foram se colocando surdamente na obra dele. Para resumir, acho que eu vou mostrar alguns poemas que indicam momentos dessa história infletindo diretamente na poesia, e vou comentar depois os artigos que ele escreveu nos anos 50 e 60, quando ele abriu polêmica pública com a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, e denunciava as práticas da Vale de uma maneira que nos faz hoje ler esses textos e sentir que eles ganham uma atualidade assim terrível nesses últimos tempos, porque, de certo modo, ele estava tocando em questões difíceis que àquela altura passavam batidas, né, mas que hoje elas ganham uma evidência, né, que não tinha. Certo? Então, dito tudo isso, vamos ver algumas imagens em que vocês possam reconhecer também visualmente essa experiência de que eu estou falando. Isso aqui são ilustrações de Márcios, né, viajante alemão pelos interiores do Brasil. É uma ilustração do que era chamado de Pico de Itabira, mas não era o Pico do Cauê, na verdade o Pico do Itabirito, um desses picos de Minas, feitos de puro ferro, e que assombravam os viajantes no século XIX, e depois, como eu falei, vão se tornar objetos de uma corrida exploratória no século XX. Podemos passar, Daniela? Então, esse aqui é o Pico do Cauê propriamente dito, numa fotografia de 1910. O momento em que os ingleses compravam a mina do Cauê, justamente. Então, essa foto, de certo modo, é uma tomada é o pico in natura, quer dizer, o pico em sua forma primeira, quer dizer, natural, em seu estado ainda intocado, não é? Mas ele marca o momento em que começa essa história, quando o poeta tinha
7 ou 8 anos. Né? Seguindo, Daniela, aqui uma visão panorâmica, embora incompleta, da cidade de Itabira, para vocês verem o quanto ela está nas encostas, corcovas da montanha, aquilo que numa crônica o Drummond falava que era o destino mineral do lugar, né? Ali na corcova também fatigada da montanha e se espalhando por essas vielas, essas ladeiras, essas ruas tortas, né? Ela, em suma, nos lembra essas povoações mineiras, como aquelas que Guignard pintou, por exemplo. Se tivéssemos aqui uma névoa ao fundo, a gente reconheceria um tipo de pintura que Guignard celebrizou pintando Minas Gerais. Seguindo, por favor. Aqui nós temos a rua propriamente, né, onde morava o Drummond. Aqui, do lado esquerdo, abaixo vocês veem umas árvores ali, elas ficam junto da entrada da casa da família do Drummond. A foto é tirada aqui no alto da ladeira, ao lado da matriz do Rosário. Essa parede aqui, que vocês veem do lado esquerdo, deve ser da própria matriz. E como eu disse, a casa do Drummond é a primeira, depois da igreja. Do outro lado da rua, nós temos, na frente da casa, o prédio chamado, que não é chamado, mas que funcionava como Câmara de Vereadores e cadeia ao mesmo tempo. A cadeia embaixo, a Câmara em cima. Hoje a gente ri necessariamente, porque é como se a política e a prisão ficaram tão associadas que parecem feitas uma para a outra. Mas, considerando que não é bem assim, mas essa história... Existe um conto de Drummond chamado Câmara e Cadeia, que é do mesmo ano de Claro Enigma, e onde ele fala, na verdade, sobre uma situação em que um preso sai da prisão, viviam em condições terríveis de imundície, de abandono, enquanto os vereadores em cima teciam sua retórica da pequena política local. E o conto é sobre um preso que de repente escapa e aparece na Câmara e assusta e provoca pânico, portanto, no andar de cima. Né? Mas o narrador é um vereador que justamente ele se identifica com aquele preso que depois foge, porque vê o quanto são pessoas quase que literalmente pisoteadas, que estão presas ali abaixo. Tudo isso, eu diria que são aspectos de uma escrita do Drummond envolvendo uma espécie de angústia social, né, que está tão presente na poesia dele e também nessas narrativas que ele mesmo chamou de aprendiz. Aqui, a escola onde ele estudou, não é? Portanto, vocês veem que as instituições principais, matriz, Câmara, cadeia, escola, estão todas juntos da casa. A casa, ela é feita, ela está num lugar onde ela mesma está num lugar de poder e voltada para o valor por excelência da paisagem, que é a montanha que vocês estão vendo ali. Agora sim, enevoada, o Pico do Cauê. Né? Então, vocês imaginem que, depois da exploração que começa em 1942, quando chega na altura da década de 70, aquela montanha tinha desaparecido e tinha virado uma cratera, certo? Bom, seguindo, Daniela, aqui um cartaz de criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942, com as dinamitações correspondentes. Agora, vocês vejam que o mesmo pico que apareceu intocado na mesma imagem, agora ele é objeto de uma exploração que o fará ser como que sacrificado para o progresso do país. Né? Ele é, como eu disse, aquilo que é sacrificado nas negociações com ingleses e americanos. Bom, seguindo. Aqui, os trabalhos do campo da zona extrativa, muito próxima da cidade, porque, como vocês viram, a montanha está próxima. Então, você tem uma zona de guerra extrativa muito, vamos dizer, já
vizinha da cidade, com todas as consequências disso, que são os barulhos, o tremor das dinamitações, a poeira de ferro contínua que cai sobre a cidade, as construções que caem, e algumas outras que serão demolidas ou deslocadas porque tinham veios minerais por baixo, né? E isto, um professor da Escola de Engenharia de Minas, da USP, que conhece mineração em todos os lugares do mundo, me disse que o caso de Itabira espanta pela extraordinária proximidade ou promiscuidade do canteiro extrativo com a cidade, né? Então, era tudo isto que se apresentava nesse momento. Seguindo, o ferro era, no primeiro momento, ele era explorado à base de picaretas, na força do braço, e carregado em pequenas carroças ali, para aquelas carroças que vocês estão vendo ali, não é? Puxadas por tração animal ou humana, e levadas para os trens que partiam. Então, seguindo agora, Daniel, então nós vemos ali o Pico do Cauê já sendo descascado, aqui trabalhadores levando carvão para os trens que levam, por sua vez, os ferros, né? Quando a gente olha essa foto, ela parece, se fosse café nesse saco, seria um quadro de Portinari, por outro lado, né? Em suma, fazem parte de um imaginário do processo de modernização brasileira, tal como estava se dando lá. Seguindo, aqui, portanto, o ferro. Agora você pode passar mais rápido essas imagens do trem. Aqui, é pena que está escura a imagem aqui nessa coisa, mas o pico já desbastado, ele forma como se fossem degraus assim em torno dele. Ele fica parecendo um zigurate, que é um tipo de templo monumental, como existem aqueles astecas na América Central, ou do Norte, na verdade, do México, assim como no Oriente Médio. Parece que, de repente, ele vira um zigurate a certa altura da exploração, quando ele vai sendo... Aqui, ele sendo descascado em cima. O Drummond, quando esteve, eu vou contar a vocês a viagem que ele fez quando ele pela primeira vez viu isso em 1948, e ele estava nesse estado de coisas que vocês estão vendo, ou seja, ele presenciou o processo de demolição, e isto representa um choque, porque significa que isto dava a ver o que aconteceria. Dava a ver ao poeta, na verdade, não à opinião geral, ou a todos aqueles que faziam o elogio puro e simples, elogio direto da exploração, como sendo um processo de modernização, de progresso, certo? O progresso é uma categoria problemática, não é? Isso que está em jogo aqui. Então, e para o poeta é que a dor que existe aqui, né, ela é a que o faz vislumbrar uma história que só hoje nós estamos vendo propriamente. Então, seguindo, aqui são as máquinas que vão se acrescentando, e depois da fase manual de extração, mas as britadeiras, podemos passar, em suma, várias, e os caminhões, etc., que vão instalando uma máquina. Aqui você para, por favor. A máquina exploradora, né, que afinal resulta, aqui nós temos o processo, o pico numa foto dos seus inícios, e aqui a montanha tendo desaparecido, isso na altura dos anos 70 para 80. Depois ela, vamos dizer, se aprofundou muito mais, uma cratera de 200 metros de profundidade, e que foi como um sino arruinado, né? É que a gente pode dizer que é como ela se dá a ver até há pouco tempo. Agora ela está sendo preenchida com rejeitos, com dejetos, porque estão tampando o buraco de maneira que ele, afinal de contas, como se fosse uma obturação, né, dessa história. Então, muito bem. Aqui vocês têm uma visão resumida do processo, né? No livro Maquinação do Mundo,
que eu escrevi nesses anos, depois dessa viagem, sobre tudo isso. Então tem um caderno de imagens com fotos mais detalhadas e do lugar original e da instalação da Companhia Vale do Rio Doce no local, certo? Bom, aqui, dada essa situação, isso eu estou dizendo, é a situação que impactava, não é? Quando, como leitor de Drummond, ou como nós, leitores de Drummond, quando nós nos confrontamos com isto, né? E a pergunta, quer dizer, do ponto de vista dos estudos literários, esses, não é? Em que muitos de vocês aqui estão se iniciando agora, a questão sempre é como trabalhar isso, qual é a relação com a literatura, né? A literatura passa sempre pela palavra, pelo texto, como diz o famoso poema de Drummond, né, no início do livro A Rosa do Povo, né? A literatura não está nos acontecimentos, nos fatos, a literatura não é jornalismo, não significa apenas um relato narrativo de acontecimentos. Literatura é uma transposição, uma transfiguração, uma transformação do visível, dando a ver aquilo que não está visto, né? E fazendo isso através das palavras. Por isso o poema diz: penetra surdamente no reino das palavras. É só por essa penetração no reino das palavras que os acontecimentos ganham uma dimensão poética, que o mundo, né, venha a ser poetizado. Eu falei a palavra mundo aqui com uma ênfase própria de um poeta, talvez seja o poeta no Brasil ou no mundo que mais usa a palavra mundo. Se vocês conhecerem algum outro que faça mais disso do que o Drummond, por favor, me digam. Mas o mundo está sempre no Drummond. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Sentimento do mundo, a máquina do mundo. São muitos, são centenas de ocorrências na poesia do Drummond, porque esse é um poeta com fome de mundos. Ele quer abarcar tudo, né? E nós vemos que esse poeta está às voltas, desde o início da obra dele, ele está às voltas com o mundo, poeta do sentimento do mundo. Eu não pretendo aqui fazer relações causais entre isso que eu acabei de falar a vocês e esse traço literário, mas esse é um poeta que nasceu numa cidade onde, como nós vimos, dimensões locais, nacionais e mundiais estavam em jogo desde que ele se entende por gente, não é? Ele tem um conto que diz que quando ele estava estudando naquela escola ali, aos 10 anos, naquela escola que vocês viram na rua ali, perto da casa dele, que a professora estava dando uma aula de geografia e apresentando o mapa mundi. E conforme ela apresentava os lugares que tinham diferentes cores, ele foi tomado por um sentimento do mundo, né? Nós não precisamos acreditar também, atenção, isso é a primeira aula do curso, nós precisamos acreditar piamente que a história tenha acontecido exatamente assim, porque literatura é sempre uma narração ficcional, mesmo quando é verídica, porque sempre é a criação de um personagem, é uma fantasia originária, entende? De repente a lista ficou mais importante aqui nessa região do que o... Né, nos cursos de letra a gente aprende, antes de mais nada, que o eu que fala no poema não é o eu da pessoa empírica do autor, não é aquele sujeito, é sempre um ser de criação, mesmo quando ele se usa a palavra eu. Na literatura, quando o sujeito diz eu, ele está dizendo um outro, não é? Então, e a literatura, de certo modo, ela tem a dimensão de uma fantasia originária, que no Drummond aparece nessa ficção, esse conto, onde ele diz de um garoto na aula de geografia que vê o mundo sendo apresentado num mapa de cores, e de repente ele realiza que existem lugares do mundo, que existem outros lugares, e ele escreve uma pequena narrativa de 10 páginas, em que
10 páginas, não, desculpe, 10 linhas, né? Uma narrativa infantil. Não é isso. Eles talvez a menor narrativa no gênero, mas em 10 linhas ele saía de Itabira e até o Polo Norte e voltava, né? Ou seja, qual foi essa fantasia originária? A de que Itabira está ligada ao mundo todo. Aquele lugar se conecta com todos os lugares do mundo. Existe na Rosa do Povo um famoso poema chamado América, em que ele diz, tem um verso que diz, né, uma rua começa em Itabira que chega a todos os lugares do mundo. Ele está falando da experiência da Segunda Guerra Mundial, do mundo que acontece em muitos frontes. E ele diz assim, eu não posso falar de nada se eu não partir do meu lugar, porque é dali que eu me conecto, é ali que estão minhas experiências primeiras, fundantes, etc. E, portanto, insisto nesse aspecto Itabira Mundo, né? que aparecia na crítica de Drummond, mas que está ligada, a meu ver, a uma história, que é essa história brasileira e mundial que está cruzando aí o negócio. Então, ele vive esta passagem, ele está descobrindo uma história econômica pela experiência pessoal. Existe um poemeto chamado Itabira, no primeiro livro dele, que é de 1930, se chama Alguma Poesia. Vamos saltar várias imagens para chegar no texto que está lá adiante. Aqui, Itabira. Vocês acham isso em Alguma Poesia? Eu sempre li esse poema, parecia um poema muito curto, uma breve notação que parecia não dizer nada. Mas depois da viagem, esse poema ganhou uma dimensão que ele não tinha, porque vocês vão ver que todos esses acontecimentos estão encapsulados no poema. O poema diz, cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Você vê o que é isso? Bom, então, primeiro, esse poema tem uma dimensão de memória involuntária. Primeiro, uma cidade no sopé de uma montanha, que parece que faz parte de todos e todos fazem parte delas. Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Como se o Pico do Cauê fosse uma espécie de propriedade coletiva de cada um, mas também como se no Pico do Cauê cada um tivesse investido uma parte de si, né? Esteja empenhada uma parte de si. Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Ou seja, o destino do Pico do Cauê é um destino desta povoação, dessa comunidade, desta gente, né? Eles são inseparáveis, né? O destino deste lugar é inseparável do destino dessa montanha que está ali. Cada um de nós, aliás, na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Essa é uma outra variação sobre aquilo que tínhamos dito, as calçadas de ferro, né? As ferraduras ressoam, por sua vez, e vem o sino. O sino é uma espécie de emanação aérea do ferro. Portanto, o ferro está não só na calçada, né, na montanha, mas está no som que se escuta, esse som que é, ao mesmo tempo, o som da igreja, é um som público, coletivo, mas que bate em cada um, não é? De uma maneira singular. Este sino ressoa, portanto, nesses primeiros versos. Os meninos seguem para a escola. Numa crônica que ele escreveu tempos depois, ele diz que ele fala que quando ele ia para a escola, aos 10 anos, ele ouvia dizer que Itabira era o lugar mais rico do mundo, por causa das jazidas colossais
E havia a esperança de que essa riqueza viesse para o lugar, quer dizer, que as pessoas se beneficiariam desta riqueza maior do que tudo. Novamente, o mundo entra aqui, o lugar mais rico do mundo, né? Isso que eu estou usando agora é um comentário que eu estou fazendo de contexto, mas que, de todo modo, serve para a leitura do poema, não é? De algum modo, ressoa no poema, embora o poema não esteja dizendo isso explicitamente. Mas os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão. Na Confidência do Itabirano, ele fala também que entre as prendas de Itabira está este orgulho, esta cabeça baixa, uma coisa de uma impotência altiva, né? De quem fica olhando o chão, mas com esse orgulho guardado de mineiro, olhando o chão de ferro. Né? Mas o verso seguinte diz: os ingleses compram a mina. Vocês veem que são pequenas observações, uma ao lado da outra, feitas de uma maneira que vocês vão ver em análise literária, que é de uma maneira coordenativa. Cada coisa aparece uma ao lado da outra, compondo uma imagem, quase um ideograma de Itabira, feito dessas várias notações. Mas quando nós falamos os ingleses compram a mina, é a entrada de uma força de outra natureza. Porque tudo que estava dito antes é da vida local voltada para ela mesma, não é? Abismada nela mesma. De repente, os ingleses compram a mina, é alguma coisa que balança tudo isso, não é? E que, no entanto, faz parte também deste quadro aqui. Aí, saltando para uma outra estrofe, num verso longo, mais longo que os outros, aparece um fecho inesperado, só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Olha, o poema não diz que derrota é esta, que cisma é esta. Ele só coloca essa frase junto com esse contexto, este lugar. Ela faz parte disso. Nós não sabemos se esta cisma, essa derrota incomparável, é a derrota de um lugar, de uma povoação decadente da história da mineração, um mundo decadente, com suas frustrações, suas derrotas e tal. Ou, ao mesmo tempo, não sabemos se ela é um indício já os ingleses compram a mina e dos desdobramentos disto. Não é? É próprio da poesia que ela não especifique isso, mas por isso mesmo é que ela fica ressoando como um sino de possibilidades. Lido agora, esse verso, ele soa tremendo, não é? Porque a história que se deu é uma história da espera de uma modernização que não vem e que sobrevém como catástrofe, não é? Nesse sentido, nós podemos dizer que esse pequeno poema tem encapsulado nele tudo o que ia acontecer depois. Né? Por quê? Porque o poeta é um profeta? Não se trata de profeta, mas simplesmente que todas as linhas de força que estão em jogo no início do século XX, ali no local, estão presentes no poema. Estão presentes como um jogo de forças em suspenso, né? Perguntando pelo destino de tudo isso. E Tutu Caramujo aparece como se fosse aquele que rumina o destino, é aquele que guarda consigo essa interrogação sobre o destino daquela comunidade. Tutu Caramujo é este que traz com ele esta pergunta sobre essa história coletiva. Vou fazer um outro comentário de contexto que eu acho que é importante para a análise do texto, que é o seguinte: quando o Drummond escreveu esses poemas de alguma poesia e mandou para o Mário de Andrade, ele escreveu um caderno, esse poema estava lá, e não era Tutu Caramujo, esse verso dizia: só na porta da venda um velho cisma na derrota incomparável. Vocês percebem como se fosse um velho, como que o poema todo enfraquece repentinamente? Porque um velho é genérico, né?
um velho cisma na derrota incomparável, fica alguém ali, mas que não tem a força de quando você tem um nome, né, de uma singularidade, através de quem essa história toda pode ressoar, né? O próprio Drummond escreveu uma crônica em que ele dizia o seguinte, mais tarde ele escreveu uma crônica que dizia: uma grande dor coletiva só pode ser sentida se for individualizada, se for a dor que a gente reconhece em alguém, uma dor que a gente reconhece através de alguém, com alguém. Dores coletivas, quando são genéricas, elas são abstratas ou são estatísticas, né? É diferente de quando surge esse personagem, Tutu Caramujo, né? Que esse nome acaba podendo ter uma potência de significação que vai além dele, né? Porque hoje nós podemos olhar isso aqui e nos identificarmos com Tutu Caramujo, né? Muito da história contemporânea de nós, de tudo que foi vivido no arco desse tempo, nos faz tutus caramujos, né? Cismando na derrota incomparável. Mas a poesia dá potência a isto, né? Porque ela formula alguma coisa que, vamos dizer, que está vaga, difusa, né? E ganha uma forma. Muito bem. Então esse é o primeiro poema de Drummond sobre isso. Eu queria fechar um pouco com o arco toda essa história. Daniela, eu estou me demorando porque nós começamos acho que meia hora depois, né? E por isso tínhamos combinado de já terminar às 3 horas, se começássemos às 2, mas aí o tema anterior é o início do processo. E a montanha pulverizada, de certo modo, o termo, né? Do oposto do processo. O poema diz isso. Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa dos índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é sua vista e contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave, a cada volta de caminho aponta uma forma de ser, em ferro, eterna, e sopra a eternidade na fluência. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas, o trem maior do mundo, tomei nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Muito bem. Então, esse é um poema sobre um momento em que ele mesmo presencia a montanha destruída, né? Nem sei se ele foi e se ele viu, porque ele passou a se recusar a ir a Itabira, ganhou na cidade a fama de alguém que não gostava de Itabira, na verdade, porque ele não queria ver essa destruição, mas ele tem notícias de tudo e ele faz como se num sonho, né, ele voltasse. O poema tem a forma de um pesadelo, né? A evocação de um lugar e de repente o momento em que você chega no lugar e de repente, como se do nada, uma montanha desapareceu, né? O poema então evoca esta sacada de que falamos ali naquela rua que vimos. E vejo a minha serra, a serra de meu tio, meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. De certo modo, é a serra, é a paisagem dos oligarcas, né? Dos ancestrais, em cujo lugar ele se assume neste momento. Embora, como eu falei, muitos poemas de Drummond, e no próprio Boitempo, são poemas que falam sobre a violência patriarcal, sobre as vítimas dessa violência. Há um poema chamado Eco, eu acho que fala sobre o eco dos índios na fazenda do pai, ou seja, daqueles índios que foram tirados dali, não é? Portanto, não pensem olhando isso aqui que a poesia de Drummond é insensível ao fato de que esses ancestrais tomaram para si esta terra e fizeram
do monte, o grande ornamento da sua paisagem, né? Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é sua vista e contemplá-la. Essa Itabira do Mato Dentro, esse lugar distante, distante de tudo, que tem nesse colosso de ferro, assim, o seu totem, digamos. Agora, de longe nos revela o perfil grave. A cada volta do caminho aponta uma forma de ser em ferro eterna e sopra eternidade na fluência. Ou seja, é como se ela, a montanha, olhada a cada vez de um lado diferente, ela revela o perfil grave. A cada volta do caminho ela aponta uma outra dimensão. Aquilo que eu falei a vocês, que ela é uma espécie de eixo do mundo. O espaço gira em torno desta montanha, né, que a cada volta revela o caminho, aponta uma forma de ser em ferro eterna e sopra a eternidade na fluência. E aí nós temos o pesadelo propriamente dito. De repente, chego, quer dizer, esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas, o trem maior do mundo, tomem nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Bom, esse poema tem 3 momentos, eu diria. O primeiro momento, o monte, a montanha, é uma matéria primordial do lugar, da história do lugar, da ocupação do lugar, da colonização, da tomada da terra. Né? Num segundo momento, ela é matéria-prima da constituição do sujeito. De longe nos revela o perfil grave a cada volta do caminho, uma forma de ser, isso ali, aquele sujeito se localiza no mundo através da existência desse lugar, né? Matéria primeira. E, num terceiro momento, ela é matéria-prima do mercado mundial, hard commodity, né? Do mercado mundial do ferro, britada e pulverizada e partindo num trem monstro, que nunca para de passar e até hoje está em Itabira passando como se fosse por vagões que não terminam nunca de levar a montanha escavada lá no fim, certo? Então, eu acho que com esses 2 poemas a gente tem o arco dessa história vivida pelo próprio Drummond. Para completar aqui a minha fala, eu quero dizer que no meio desses 2 poemas existe um outro, o mais enigmático de todos, o mais denso, o mais desafiador, que é o poema A Máquina do Mundo, do livro Claro Enigma, publicado em 1951. Não é? A aposta que eu lanço no livro é que A Máquina do Mundo tem a ver com esta história, que este poema nasce, é marcado por esta história, e esse poema incorpora dentro dele, cifradamente, o sentimento de que uma potência geoeconômica toma todas as instâncias objetivas e subjetivas do mundo. Né? Isso corresponde, então, a essa sensação de que A Máquina do Mundo, que é um poema que nós não teremos tempo de ver aqui, né? Quem dera, mas aqueles que já leram de todo modo, por causa do vestibular, quer dizer, sabem o quanto esse poema é desafiador e o quanto ele tem muitas camadas de sentido e que ele evoca a máquina do mundo que aparece no final dos Lusíadas, no último canto dos Lusíadas, quando os portugueses, né, depois da viagem às Índias e a essa altura, já depois de ter circunnavegado a terra e dominado os mares, né, quando Camões escreveu o poema, é dado a ver a eles um objeto mirífico, luminoso, que está suspenso e que são
esferas concêntricas, onde aparece um modelo cosmológico, que é a visão ptolomaica do mundo, geocêntrica, tal como dominava até o século XVI, e no qual se vêem todos os círculos estelares, as estrelas fixas, os círculos de Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, né? Envolvendo a Terra, e na Terra Vasco da Gama pode ver, mostrada pela ninfa Tétis, todos os lugares por onde os portugueses passaram, né? É uma espécie de um Google Earth, assim, do século XVI, suspenso, né? Em que você vê essa máquina do mundo, era no estado de coisas, mas o desejo de abarcar tudo está lá, né? Naquele momento. E é isto que o poema de Camões, aliás, de Drummond evoca. Ele evoca a visão de uma máquina do mundo. Só que a máquina do mundo de Camões foi vista no século XVI, quando se tinha uma concepção do mundo que era centrada de uma cosmologia que admitia a ideia de que o homem estava no centro da Terra, que ao mesmo tempo o universo era fechado, contido pelo empírio e pela divindade. Em suma, era um mundo em que a máquina do mundo fazia sentido como um todo, não é? Encerrado em si mesmo e, portanto, emanando e guardando sentidos. E nós somos de um mundo moderno onde essa máquina está, vamos dizer, aberta a todas as perspectivas e não tem essa possibilidade de você vê-la como um todo. Isso sempre foi a grande discussão da crítica literária sobre esse poema. Como um poeta moderno como Drummond, de repente, numa estrada pedregosa de Minas, se entreabre para ele a máquina do mundo. Que máquina é esta, que não é propriamente a de Camões, mas e que ele vê, que ele descreve e que ele recusa e segue? Tudo isso se dá no entardecer, até que ele entra pela noite adentro, pela treva mais espessa, ali onde reina o invisível, né? É nesse lugar de passagem entre o que se vê e o não se vê e que ele vê a máquina do mundo. Muito bem, então está toda uma discussão muito bem acompanhada por toda uma tradição crítica que discute esses sentidos poéticos e filosóficos e literários, né, que estão envolvidos na máquina do mundo de Drummond. Agora, eu sempre tive a sensação de que essa visão tinha uma motivação histórica, ela não aparecia do nada, ela não cai do céu ou de um céu puramente literário, que ela estava, de algum modo, baseada num chão concreto, ligado a uma experiência do momento. E é isto que, naquelas horas em Itabira, eu tive essa sensação. A máquina do mundo estava ali. A Companhia Vale do Rio Doce, o modo como ela estava em toda parte, a devastação das montanhas, todos os dispositivos de dominação e exploração que estavam ali, eram a expressão também de uma máquina do mundo moderna, não é? Que tinha interesses econômicos, a mesma que tomou para si aquele lugar. E essa sensação é que eu tinha que testar historicamente. E testando é justamente que os fatos foram se encaixando deste modo. O poema foi escrito, publicado no Jornal do Brasil em 1949, depois sai em livro em 1951. Mas meses depois dele ter ido a Itabira, como ele narra numa crônica, a crônica se chama Antigo, faz parte do livro Passeios na Ilha. A gente nunca prestava atenção nessa crônica, né? Mas ali ele conta que foi a Itabira, porque um irmão chamou, porque a mãe estava muito doente e morreria possivelmente em seguida. De fato, a mãe morre logo depois. Ele vai num pequeno avião e vê Minas do Alto pela primeira vez na vida, como ele nunca tinha visto. O coral das montanhas, o Rio das Velhas, toneladas de silêncio no ar. E ele diz, daqui a gente entende tudo, as coisas não estão separadas, elas estão todas interligadas. Daqui a gente entende por que um homem,
um lavrador debulha uma espiga de milho lá embaixo, ou um homem tange uma res, como se fosse assim, desde o grão de milho até a montanha, tudo estava unido. E olha, isso é exatamente uma máquina do mundo, é uma máquina do mundo mineiro, não no sentido moderno, mas no sentido camoniano, no sentido antigo, que era justamente uma visão cosmológica, uma visão da totalidade, né? De como que a totalidade se apresenta aos olhos. É isso que ele vê, mas é nessa viagem que ele vê o Pico do Cauê sendo dinamitado, os caminhões descendo pesados de hematita, arfando, ele diz, e os trens partindo com... E ele reage a isto, que aparece como um trauma realmente, porque ali ele vislumbra o que vai acontecer. Então, acho eu que esta dimensão nos ajuda a entender o poema também como uma visão da máquina do mundo no sentido moderno. Os recursos da terra dominados, todas as coisas, os objetos e os sujeitos dominados por dispositivos de exploração que estão em toda parte, em todos os reinos, no reino do humano, no reino animal, vegetal, até o sono rancoroso dos minérios, né? Verso famoso, onde vai dar tudo isso. Então, por isso é que eu proponho, né, essa hipótese de leitura em que todo o poema foi escrito motivado por esta situação e vislumbrando uma situação muito do nosso tempo, uma situação contemporânea, que é aquela que não parecia ser evidente naquela época, mas hoje nos é evidente. Existe uma máquina do mundo, no sentido de dispositivos que estão presentes em toda parte, em todas as esferas da vida, que são dispositivos de poder, de canalização das forças que absorvem, não é, tudo que aí está. Então, só concluindo, eu acho que Drummond escreveu esse poema ali, naquela altura, o fim dos anos 40, que é a forma cifrada, poética, mais profunda pela qual toda essa questão se coloca. E nos anos 50 ele teve necessidade de outra coisa, intervir, procurar segurar a máquina do mundo, procurar segurar a potência geoeconômica. E ele faz, então, uma série de artigos onde, basicamente, ele diz isso. A Companhia Vale do Rio Doce ela está se enriquecendo exponencialmente, ela vai se transformando numa potência com lucros fabulosos, e nada disso retorna para os lugares e as populações que ela explora. E que ela vai ficar com o filé dessa coisa, e para os lugares ficam os ossos descarnados. Ele diz a certa altura, a mineração é uma indústria ladra, porque ela cava buracos que não repõe, não é? E depois, quando ela explora, esgota estoques, ela parte imediatamente para outros lugares. E isso nós estamos assistindo hoje em toda a escala, não no território de Minas Gerais, mas em dimensão planetária. E essas coisas, portanto, estavam, essas que foram se colocando. Quando o Drummond escreveu isso, não existia um discurso ecológico, uma consciência socioambiental, são coisas bem posteriores, que só surgiram depois dos anos 70, com a crise do petróleo, e que a ideia de que os recursos da terra eram esgotáveis, coisa que não se colocava até os anos 50, e que depois, no século XXI, passou a ser uma questão. Existe um discurso, existe uma questão, existe uma luta, não é, nesse front. Mas Drummond falava sozinho sobre isso. Falava ele e alguns representantes dessa questão em Itabira, com quem ele se comunicava, e ele escrevia nos jornais e tal. E são essas questões, todo modo como ele colocou essa questão dos malefícios, da predação que a mineração promovia, sem ter uma visão que, vamos dizer, que compreendesse aqueles que sofrem os efeitos desse processo. Tudo isso ele disse naquele momento de várias formas e lutou até onde pôde, não é? Para defender isso, até ver que tudo isso passava, como ele diz,
quando chamada às falas, a empresa, não é? A grande máquina, ela postergava, ela desconversava, ela tinha, como é que se diz? Expedientes protelatórios que fazem com que nunca os problemas sejam enfrentados e que por isso mesmo fazem com que essas coisas fiquem todas no plano da invisibilidade. Invisibilidade até o mês passado, certo? Então, mesmo Mariana não trouxe à tona o suficiente, mas essas coisas, num poema satírico sobre isso, Drummond chamava de comédia embromatória. Comédia embromatória são os expedientes pelas quais você não vai... Que é o que aconteceu em Mariana. 3 anos depois, nada aconteceu em termos de reparação, né, reparação dos malefícios específicos, mas com uma extensão inabarcável e nem os danos, vamos dizer, punitivos. Nada disso aconteceu nesses anos. Agora nós temos uma segunda tragédia que, portanto, faz com que a gente veja a dificuldade de sustentação da comédia embromatória dentro deste novo quadro. Embora embromação e protelação, procrastinação possa existir, mesmo que não mais como comédia, né? Muito bem, todas essas coisas foram postas por um poeta, enquanto ao mesmo tempo se engajava ou denunciava, mas ao mesmo tempo passava pelo mais profundo e vertical, não é? Exploração da potência das palavras num poema como A Máquina do Mundo. Então, acho que tudo isso que nos faz ver a literatura de uma maneira que não seja apenas uma espécie de monumentos do passado que a gente pesquisa à distância, mas o quanto a literatura está está ligada a questões que estão vivas, de algum modo pulsando. Quer dizer, muito da literatura não está simplesmente olhada, quer dizer, nós acho que não nos trata de olhar à distância, ela sempre está de algum modo, quando é forte, nos chamando, né? Tanto para a dimensão das coisas, quanto para aquela de nós mesmos, e assim, tá bom, podemos encerrar esta conversa, e mais uma vez agradeço estar aqui, estar na Unicamp outra vez e com vocês, e boa chegada, né, para os cursos agora.